Acho que quando o resto do mundo ouve falar em Chicago, pensa logo em crime, morte e arruaça. Ninguém tá falando a respeito das 50 mulheres que foram mortas ou desapareceram nessa cidade. Caminhamos por ela! Caminhamos pra quem? Caminhamos por ela! Hoje, moradores pedem providências a respeito dos casos das mulheres e meninas pretas e pardas que foram mortas ou desapareceram. Até agora, sem solução. Nossa irmã foi encontrada morta aqui. Isso aqui é um beco imundo cheio de latas de lixo. Estamos falando de mulheres que foram jogadas no lixo, que foram encontradas em prédios abandonados, coisas horríveis, que mal apareciam nos jornais, quando apareciam. Como a que Lacey Peterson, uma mulher branca da Califórnia, apareceu na primeira página dos jornais de Chicago, mas uma mulher negra de Chicago só apareceu na página 57. Foi em 2001 que a primeira de nossas mulheres morreu dessa maneira. Estamos em 2021. E ainda estamos falando das mesmas mulheres que foram encontradas no mesmo lugar. Há algum assassino em série vivendo entre nós? Será possível que uma pessoa responsável por mais de um dos casos? Eu acho que qualquer pessoa razoável diria, claro que sim. Só que ainda não temos provas que demonstrem isso. Tudo o que sabemos sobre Chicago sugere que se trata de um ou mais indivíduos que continuam matando e matando e matando. Queremos o quê? Justiça! Quando queremos? Agora! São atrocidades! São seres humanos. Elas são a mãe, a filha, a irmã e a esposa de alguém. Most disrespected person in America is the black woman. Ela não é resgatada, ela não é uma donzela. Most unprotected person in America is the black woman. Ele tentou me estrangular, me matar. Aí eu fingi que eu tava morta. The most neglected person in America is the black woman. Se você é um assassino em série, você está sabendo que Chicago é um ótimo lugar para caçar, desde que escolha as vítimas certas. Tem alguém à solta matando gente. Ninguém pega ele, precisamos de ajuda. O Estrangulador de Chicago, A Caçada. Isso aí é a única coisa que eu não consigo apagar. O que aconteceu com a minha mãe. No verão passado, quando ela ia pegar nossos boletins escolares e não voltou mais. Minha mãe era muito bonita. Uma pessoa feliz, um espírito feliz. Nossa casa era cheia de amor. Tipo, eu me lembro de uma vez, quando tocou uma música dos anos 80. Eu me lembro que fiquei dançando com meu irmão mais novo. Era uma família musical. A mãe da Andy tocava piano e isso passou para Andy. Ela foi bandeirante e a gente fazia parte da igreja. Ela criou a Keiana e o Antônio do mesmo jeito que a gente criou ela. Ela praticamente vivia pra gente. Pra mim e pro meu irmão menor. Pra onde quer que ela fosse, ela carregava a gente. Bom, eu me lembro que era de manhã, muito cedo. Minha mãe não queria sair porque o colégio ficava do outro lado da cidade. E eu era pequena, devia ter 8 ou 9 anos. Lembro que eu e meu irmão ficávamos pedindo: mamãe, mamãe, a gente quer ir também. Aí ela disse: nada disso, vocês ficam aqui. Então, ela saiu e essa foi a última vez que ia ver. 2 detetives apareceram lá em casa e perguntaram: você tem uma filha chamada Angela Ford? E eu disse sim. Aí eles falaram: ela está no hospital de Cook County. Ela foi estrangulada. Angela Ford, mãe de 2 filhos, foi encontrada à beira da morte em um prédio abandonado a 3 quilômetros de sua casa. O boletim de ocorrência indicou que, além de ser estrangulada, Angela foi vítima de violência sexual. Ela estava viva, mas não reagia. Quando eu fui vê-la, ela estava no leito de morte. Tinha uma enfermeira ao lado da cama dela. Eu lembro que ela estava em coma. E lembro também que eu e meu irmão saímos correndo do quarto por causa da aparência dela naquele hospital. Sabe, uma mulher agredida e doente.
Por isso a gente saiu correndo. A polícia quis saber o que aconteceu, mas ela não conseguia falar nada. Minha avó, Sarah, bancou a detetive tentando descobrir quem poderia ter feito aquilo. O que poderia ter acontecido? Não sei se ela conseguiu pegar os boletins. Eu acho que ela não conseguiu pegar. Ela ficou em coma por 1 dia e meio. Era cerca de 10h30 da noite de sexta-feira quando ligaram para dizer que ela tinha falecido. Eu sempre fico pensando no que teria acontecido se eu e meu irmão tivéssemos ido com ela. Porque a gente saía junto para todo lugar, mas daquela vez ela disse que não, que a gente não ia. A investigação policial da morte de Angela andou muito pouco. Amostras de DNA encontradas em seu corpo não correspondem a nenhum suspeito conhecido. E a sequência clara de eventos, o que aconteceu depois que Angela saiu para buscar os boletins escolares, permanece um mistério para a polícia e para os familiares. A polícia aparece de vez em quando, mas os detetives já mudaram 2 ou 3 vezes. E quando a gente fala com um deles, eles sabem menos a respeito do caso. Não sei se eles ligam para isso, não sei. O tempo passou e o caso esfriou. Mas tem uma coisa chamada justiça que é muito importante. Mas a justiça nunca vem. Não para a Angela, nem para as 5 mulheres estranguladas e abandonadas depois dela naquele mesmo ano. E isso foi só o começo. Com o passar dos anos, mais e mais mulheres são estranguladas, mas suas mortes não estão conectadas, quase ninguém fica sabendo. Em 2018, Rio Renee Holyfield se torna a 51ª vítima. Cara, ela era um anjo. Era muito doce, ajudava quem precisava. Ela era muito tranquila. Tipo, quando eu era mais novo e ela era um pouco mais velha que eu era garoto lá na região de Englewood. E ela sempre me dizia, use a cabeça, pense. Você tem que ser o líder e para liderar tem que ter respeito. Cara, ela foi uma grande influência na minha vida. Eu penso na Rio todos os dias. Encontraram ela numa caçamba de lixo vários dias depois da sua morte. Ela morreu por asfixia. Mas nunca disseram exatamente pra gente qual foi a data da sua morte. Aí, enquanto a gente tentava pegar mais informações da morte dela, ouvimos falar que ela era uma das 50 mulheres que morreram do mesmo jeito. Todas as mulheres foram encontradas da mesma maneira. Estrangulamento, sufocamento e asfixia, todas do mesmo jeito. Agora, em termos de justiça feita, não tem nada. As mulheres encontradas estranguladas são de todos os tipos. Algumas são brancas, algumas são pardas, mas a enorme maioria são mulheres negras. Lembro que quando eu ouvi falar nas desaparecidas pela primeira vez, eu era repórter freelance. Eu tenho uma boa amiga chamada Nikki Kendall, que é escritora e... A gente estava conversando certo dia, quando falamos sobre o assunto, pensamos, nossa, parece mesmo que essas mulheres têm um padrão. Quando vi a história pela primeira vez, parecia até lenda urbana. Nunca que várias mulheres negras seriam encontradas em becos, mortas, de jeitos parecidos, sem que ninguém investigasse. Ser uma mulher negra faz você pegar a raspa do tacho de todos os recursos, do cuidado e da preocupação que estão disponíveis. Mas eu sei que a vida dessas mulheres tem valor. E então, o que pode ser feito a respeito dessas mulheres? Você fica até espantada com a audácia da coisa toda, com o fato de que isso está acontecendo há tanto tempo e que ninguém está pagando pelas mortes dessas mulheres. É de partir o coração. Aí, meu editor mencionou que há um ativista chamado Reverendo Robin Hood que vem trabalhando com as famílias de algumas dessas mulheres. Eu sou pastor há mais de 30 anos. Comecei a trabalhar com antiviolência, que é uma coisa bem próxima de mim.
Isso me trouxe de dentro das 4 paredes da igreja e me fez trabalhar mais na comunidade. E uma das muitas mensagens que eu prego é conversar sobre a necessidade de proteger nossas mulheres e nossas meninas. O que queremos? Justiça! E quando queremos? Agora! O meu ministério está aí para ensinar mesmo. E eu mantenho as pessoas engajadas. Bom, a maioria das pessoas quer saber o que está acontecendo ao redor delas e querem permanecer engajadas para poder ajudar. A igreja é um dos lugares mais fortes, o lugar mais forte para ativar as pessoas. E, historicamente, a igreja é um lugar de ativismo. Veja o movimento dos direitos civis. A igreja sempre foi o lugar que devia ativar você, pois nós ensinamos que o próprio Jesus era um ativista. Eu acho que devemos jogar uma luz em cima disso tão forte que o mundo inteiro comece a dizer: nós precisamos resolver esses crimes. O reverendo Robin Hood e outros ativistas acusam a polícia de não levar esses casos a sério. Se a gente estivesse em qualquer outro lugar do estado de Illinois, onde as pessoas fossem predominantemente brancas ou fossem ricas, ia ter uma operação para achar suspeitos. É preciso ser uma pessoa especial para levantar todos os dias, vestir uma farda, um distintivo e sair armado para combater certas coisas que a maior parte da sociedade nunca vai querer ver. E isso inclui alguns dos casos que vamos discutir. Mas o fato é que toda vez que uma pessoa é assassinada em Chicago, especificamente se for uma dessas mulheres, um detetive é apontado para cada um desses casos. Em todos os casos, nós trabalhamos muito. Nenhum deles foi ignorado. Em 2018, o Departamento de Polícia de Chicago pediu uma revisão de todos os 51 casos com a ajuda do FBI. Essa revisão ainda está acontecendo até hoje, então a polícia não pode revelar muita coisa. Mas um detalhe crucial se destaca. A esganadura não é muito comum. Em Chicago, isso representa menos de 1% de todos os casos de homicídio. Em certos anos, é menos de 0,5% de todos os casos de homicídio. Em seus 30 anos trabalhando na Zona Sul, o detetive aposentado Gerald Hamilton ficou frente a frente com todos os tipos de crime que a polícia de Chicago mais vê. A chapa estava quente naquela época. Assim, tinha assassinato, tiroteio, guerra de gangues, coisas dessa natureza. A gente vivia ocupado. Era assim o tempo todo. Em abril de 85, eu entrei para o Departamento de Polícia de Chicago e trabalhei em unidades especializadas. Aí eu fui promovido a detetive de homicídios em 1998. E como detetive de homicídios, quando você trabalha na Zona Sul de Chicago, é diferente quando você trabalha na Zona Norte. Geograficamente falando, a cidade de Chicago tem a Zona Sul, a Zona Oeste e a Zona Norte. Assim, não tem muita diferença, mas a Zona Leste fica no meio, bem isolada, porque tem que cruzar pontes para chegar lá. Até mesmo para a polícia, e eu trabalhei lá por uns 30 anos. A regra é que cada bairro em particular, às vezes até os que são separados por umas poucas quadras, é totalmente diferente dos outros bairros e o policiamento é diferente também. Não era incomum eu trabalhar em meia dúzia de casos diferentes ao mesmo tempo. A maioria dos homicídios, especialmente em Chicago, são por armas de fogo. Esganadura é uma maneira muito pessoal de matar alguém. Estrangulamentos geralmente acontecem em ambientes internos e pessoais. Mas quase todas essas mulheres foram encontradas em áreas externas. Algumas, como Angela Ford, foram largadas em prédios abandonados. Esses prédios têm um apelido por aqui, chamam eles de abandomínios. Mas a realidade da coisa é que prédios abandonados são muito convidativos em Chicago. Tipo, se quiser fugir de olhos curiosos, eles são bons lugares para descartar um corpo. Outras foram encontradas em becos, terrenos baldios, latas de lixo.
Quase todas elas foram encontradas nas zonas sul e oeste de Chicago. Mesmo assim, nenhuma conexão foi encontrada entre qualquer uma delas. Quando falamos Zona Sul e Zona Oeste, queremos basicamente dizer que são bairros negros, comunidades de negros. A maioria dos crimes acontecem em comunidades negras da cidade. Tipo, como é que isso é possível? Como é que nós podemos tolerar uma coisa dessas? Por que nós não declaramos um estado de emergência? Uma das coisas que eu acho que é importante entender a respeito da história dessas mulheres é que a maioria delas morava em bairros em que a cidade negligenciou. Moravam em bairros sem nenhum investimento. Também são bairros em que os índices de crime são altos e as taxas de solução deles são baixas. A taxa de solução varia de ano para ano e os boletins são meio complicados, mas a nossa estação pública de rádio nacional, a WBZ, fez uma reportagem que descobriu que os homicídios de negros são solucionados a uma taxa que é metade da solução de mortes de brancos. E aí vão dizer, a gente não sabe por que isso acontece aqui. É claro que sabem, porque criaram aqui o lugar perfeito para se safar de um homicídio. É aqui que a busca por respostas começa. Esses bairros são apresentados da mesma maneira, cheios de crimes, pobres, na periferia, onde as manchetes diárias falam de guerras de gangues, vício em drogas e vítimas de armas de fogo. E as histórias das mulheres assassinadas ficam escondidas ou são ignoradas. Olha, as coisas acontecem em nossa comunidade e a polícia é avisada. Mas o que mantém o status quo do que se acredita que nós somos são as pessoas. Só que tem muito mais coisas que acontecem que não são faladas. Não se fala o suficiente. E isso eu diria que se falamos de contar histórias, temos que contar a história toda. Eu morei em Inglewood por muito tempo, onde pessoas da classe trabalhadora e que ganhavam muito pouco moravam. Pois é, eu vivia mesmo na rua lá. Nosso bairro era maravilhoso. Meu pai tinha vindo da Louisiana e minha mãe do Mississippi. Meus pais foram os primeiros negros a ter casa própria. Com o desejo que as pessoas que vieram durante a Grande Migração tinham de progredir, havia sempre muito engajamento. A gente hasteava bandeiras no Dia do Trabalho, no Dia da Independência e no Memorial Day. A gente fazia churrasco e os vizinhos se reuniam. A energia era bem bacana. E as pessoas entendiam o que era necessário para ter uma comunidade engajada, que estava disposta a trabalhar para fazer as coisas acontecerem. As zonas sul e oeste eram compostas de pessoas que queriam viver o sonho americano. Eu sou morador da Zona Oeste de uma comunidade chamada North Lauderdale, que foi o local em que eu cresci. E aí, como vai? Tudo bem, cara? Tudo bem, cara? Bom, historicamente, essa seria considerada uma comunidade de trabalhadores. A maioria das pessoas que morava na Zona Oeste de Chicago trabalhava em uma das fábricas que ficavam lá perto, ou trabalhava em uma das empresas que faziam doces, ou em uma loja de varejo. Naquela época, o salário do trabalhador dava para comprar uma casa. E isso permaneceu sendo verdade por muitos anos. Mas conforme o bairro foi ganhando mais famílias negras, os recursos começaram a secar por causa do racismo. Se você realmente pensar em qual é a cara do racismo, vê que é o burocrata que cria 1000 barreiras para você se registrar para votar. É a história do policiamento.
é a negação de serviços e outras táticas que são usadas para impedir que os americanos negros tenham oportunidade de experimentar todos os benefícios garantidos pela nossa Constituição. Um dos problemas que estava acontecendo nas comunidades como North Lawndale é que os bancos não estavam fazendo empréstimos para afro-americanos. E assim, muita gente estava comprando com contratos e esses contratos tinham taxas de juros tão exorbitantes que ninguém conseguia pagar. Nós precisamos de mudanças sistêmicas nas comunidades das zonas oeste e sul de Chicago. Aqui à direita estão os Legacy Apartments de Martin Luther King. Foi aqui que ele morou em 1966, quando veio lutar por moradias justas. O senhor foi acertado pela pedra? O que achou dessa recepção? Well, this is a terrible thing. I've been in many demonstrations all across the South, but I can say that I have never seen, even in Mississippi and Alabama, mobs as hostile and as hate-filled as I've seen in Chicago. Na época em que eu estava crescendo, nós perdemos o Dr. King e também o Robert e o John Kennedy. Então havia uma grande tristeza na comunidade e eu sei que era pelo país, mas nós sentimos particularmente que era uma perda de esperança por causa da perda de grandes homens. Nas 2 décadas seguintes, a indústria abandonou as zonas sul e oeste. Os empregos e as famílias mais abastadas foram embora em seguida, deixando aqueles com menos posses para trás. E quando você está isolado ou segregado, onde mais a sua expressão de dor vai sair, vai se manifestar. A partir daí, eu comecei a perceber um aumento na violência e um aumento no vício. Eu pude ver isso na perseguição policial. E aí, então, a coisa foi um declínio gradual. Você olha um dia e o bairro que você ama é uma coisa oca. Entende? Mas o amor está aqui, sabe como é? O amor está aqui. E aí sempre também a crença no ideal e no sonho americano. Como centenas de milhares de outros negros americanos, Gwendolyn Williams e sua mãe vieram do sul na década de 1960 para conseguir uma vida melhor na zona sul de Chicago. Ela era a mais velha de 6 filhos. A Gwen veio de Montgomery, Alabama, com a minha mãe. E quando ela já morava aqui, nós 3 nascemos. 1971. White Sox Park. A barriga de fora, a calça boca de sino. Com certeza uma marca daquela época. Isso. Com gente ao redor da nossa irmã mais velha. Essa foto é ótima. Era uma das fotos do colégio. Essa é do ensino médio. Uhum. Se olhar nossas fotos de quando éramos pequenos, verá a TV preto e branco no canto, com um cabide servindo de antena. Pode ser que veja o papel de parede descascando um pouco, mas em nossos rostos verá sorrisos. Não tínhamos muita coisa, éramos pobres, mas o amor era forte. E a gente não sabia. A gente não sabia. Então... Eram 6 crianças e a minha mãe, e nós morávamos em um apartamento de 2 quartos com um banheiro. Mas a nossa mãe, ela trabalhava muito. E a Gwen estava sempre por lá para ajudar ela e garantir que a gente tivesse tudo. Crescer em uma cidade grande como Chicago foi muito, muito difícil. E ela tinha que garantir que a gente não se metesse em encrenca na rua e tivesse a oportunidade de terminar de estudar e seguir em frente. E assim, sabe, como a gente sempre fala, não sei se a gente seria capaz de seguir em frente se ela não fosse esse anjo que cuidava da gente. Eu acho que a Gwen se ocupava tanto, incentivando a gente a fazer coisas, que em alguns momentos eu acho que ela até se esquecia de si mesma. Tipo, quando eu falo que a Gwen tinha um grande coração, a Gwen colocava a gente acima de tudo, até dela mesma.
Mas ela sempre foi muito, muito feliz. Nunca ficava com raiva, nunca ficava triste. Se ficava, não demonstrava na frente da família. A Gwen nunca falou mal de ninguém. Ela só viu o lado bom de todo mundo. Acho que a gente pensa muito no e se? E se ela tivesse ficado? E se ela não tivesse saído? Eu me lembro daquele dia, como se fosse ontem. Era em 2002. Eu fiz uma cirurgia no pé. A Gwen veio tomar conta de mim. Então ela ficou comigo alguns dias, cozinhando e agarrada comigo na cama, tomando sorvete, vendo filmes. Foi muito bacana. Eu me diverti muito com ela. Ela recebeu um telefonema e me disse, preciso sair. Eu perguntei, por que precisa ir? Você ia ficar até o fim de semana, por que tá indo embora? Ela respondeu, eu preciso sair, mas eu volto na sexta-feira. Ela disse que ia voltar na sexta. 24 horas depois, eu recebi a ligação de um detetive. Ele disse, acabamos de encontrar a sua irmã, Gwendolyn Williams, morta em um beco. Eu não me lembro se eu liguei para minha mãe primeiro. Eu não acho que eu tenha ligado para minha mãe, porque eu não queria ser a pessoa a dar essa notícia para ela. Você não ligou para ela. Quando eu falei com você, você disse que não tinha contato. Mas eu estava na barbearia quando você me ligou. E quando você me ligou, eu não me senti bem. Eu saí para atender a ligação e quando você me contou, sei lá, eu desabei em cima do meu carro. A minha barbeira correu até mim e perguntou, Michael, o que houve? Aquele dia foi terrível, terrível. Foi um pesadelo. Você tem uma família que é muito unida, que está acostumada a fazer absolutamente tudo junto. Tudo junto. Não dá para imaginar ninguém faltando nesse quebra-cabeça. Não pode faltar uma peça. Mas tiraram ela da gente. Sabe, bagunçaram o nosso quebra-cabeça. Alguém decidiu colocar as mãos na minha irmã. Alguém decidiu colocar as mãos no pescoço dela e matá-la. Porque outra pessoa decidiu que a vida dela não valia nada. Tal como Angela, Gwen sofreu violência sexual antes de ser estrangulada e seu atacante deixou o DNA para trás. Mas o DNA não combina com suspeitos conhecidos e a polícia fez pouco progresso no caso. No começo, a polícia estava falando com a gente, ligavam para a gente, mas não havia nenhum movimento real. E a gente começou a ir até a área onde ela foi morta. E a gente começou a vasculhar tudo, a fazer perguntas. Meus irmãos foram em todas as lojas atrás de imagens das câmeras de segurança, porque não acreditávamos que a polícia faria todo o possível para achar o assassino da minha irmã. Quando pegaram meu depoimento, uma das coisas que eu falei é que tinham telefonado para ela. Alguém ligou. E depois dessa ligação, de repente ela teve que sair. Talvez essa ligação tenha alguma coisa a ver com a pessoa que fez aquilo com ela. Só que ninguém investigou os registros de chamada na época. A coisa simplesmente não andou. Nunca. Sabe, e eu não sei o motivo, mas como uma mulher negra, uma mulher preta, eu tenho que perguntar. Por quê? Bom, na minha opinião, a maioria dos policiais, até que começa com sentimentos altruístas, eles querem fazer o bem às comunidades. Mas, infelizmente, a realidade é que, quando você chega nas comunidades negras e pardas, quando chega nas áreas de depressão econômica, tipo, a polícia lá é diferente. O problema é que a polícia ainda tem uma representação demográfica adequada em suas fileiras, ou seja, não há policiais negros e latinos em comunidades negras e latinas. Não estou dizendo que não existam excelentes policiais brancos em serviço por lá, mas é preciso ter consciência e se adaptar. Tipo, essa comunidade vive de um jeito um pouco diferente da comunidade de onde eu vim ou onde moro atualmente.
Olha, eu não sou ingênuo. Sei que algumas pessoas valorizam de forma diferente, dependendo da vítima. Para a polícia, às vezes é mais fácil tirar centenas de armas das ruas do que solucionar um padrão de homicídios. E aí, quando isso infelizmente acontece, os parentes vão dizer: "Ah, foi ótimo que vocês conseguiram apreender 2.000 armas aí nas ruas. Mas a minha filha foi estrangulada, sabe? E ela foi deixada em um beco. E aí?" Bronzeville. Um marco das conquistas negras na zona sul de Chicago. Um lugar onde Barack Obama começou. Onde o famoso jornal Chicago Defender deu à população negra da cidade uma voz. E onde, no começo de 2003, uma respeitada mulher de negócios sumiu em plena luz do dia. A Nancy e eu adorávamos Bronzeville. É nessa comunidade que eu moro. É uma comunidade negra histórica. Na verdade, nós 3 trabalhamos juntas uma vez e foi assim que nos conhecemos. Nancy e eu sentíamos que ser empreendedora e estar no controle de nosso próprio destino era muito importante. Ela começou como dona de imóveis. Ela comprou um condomínio, 2 casas e chegou a comprar um prédio de 17 unidades com uma loja. Aí ela decidiu que queria ter um salão de beleza. E eu comecei a trabalhar para ela, para ajudá-la como cabeleireira. Nós trabalhávamos bem juntas. Ela pretendia se aposentar e ir para o Mississippi com a minha mãe. Mas ela não conseguiu, infelizmente. Bom, naquele dia... Na verdade, o dia começou na noite anterior, porque a gente conversava toda noite antes de ir para a cama. A gente não se deitava sem conversar. É uma noite fria de janeiro de 2003. Myrna recebe uma ligação de sua irmã mais velha, Nancy. Ela disse: "Eu vou me encontrar com você amanhã", que era uma terça-feira, para a gente almoçar. Aí, eu fui trabalhar... E o meu telefone tocou e eu atendi. "Alô?" Ela disse: "Não se esqueça que vamos nos encontrar hoje." Eu disse: "Tudo bem." Aí ela ligou de novo. Eu disse: "Por que continua ligando? Estou trabalhando." Eu também disse: "Te vejo daqui a pouco." Ela disse: "Eu só quero te dizer que um dia faz muita diferença." Aí eu falei: "Tudo bem, beleza, te vejo daqui a pouco." What a difference a day makes. Esse era um bordão dela. Um dia faz muita diferença. Ela dizia isso quando ela tinha um dia ruim. Mas no dia seguinte já tinha ficado tudo bem. Naquele dia, alguma coisa estava acontecendo na vida dela, porque ela estava muito feliz e estava repetindo: "Um dia faz muita diferença." E essas foram suas últimas palavras para mim. Eu fui almoçar e esperei. E ela não apareceu. Então, eu fiquei meio irritada com ela, porque tinha estragado meu almoço. Então, antes de ir para a cama, eu liguei para ela. Ninguém atendeu. E ela não me ligou de volta. Mas ela geralmente ia para a aula de dança que ela dava nas noites de terça-feira. Aí pensei: eu pego ela lá, sei que vai estar lá. Depois eu liguei de novo, mas ela não atendeu. Então eu liguei para uma das dançarinas e perguntei: "Você viu a Nancy?" E ela respondeu: "Não, na verdade ela ainda não apareceu." E foi aí que eu soube que tinha alguma coisa errada. Isso deve ter sido aqui também, porque não lembro dela estar de tranças antes.
Uhum. Ela estava morando em seu condomínio na época e ninguém atendeu a porta. Aí nós demos a volta pela lateral e quebramos a janela. Tudo estava em perfeita ordem. Na casa, a cama estava feita. Aí, quando eu saí do quarto dela, que foi por onde entramos, vi que os cães estavam nas gaiolinhas deles e parecia que estavam lá por 2 ou 3 dias. Naquele momento, a gente morreu por dentro. A gente soltou os cachorros e eu liguei para nossa outra irmã. Parecia que o nosso mundo tinha... A gente não sabia o que fazer. A gente pensava, onde ela pode estar? Cadê ela? Eu não queria ligar para minha mãe no Mississippi para dizer que ela tinha sumido, porque eu não estava aceitando aquilo naquele momento. A gente vai achar ela. A gente vai achar ela. Não vamos contar para a mamãe ainda. A gente vai achar. Mas não havia sinal de Nancy em parte alguma. No segundo dia, Myrna preencheu uma ocorrência de pessoa desaparecida. Ela também ligou para Delmarie. Ela estava desaparecida desde terça-feira, porque falou com a Myrna na segunda. E já estávamos quase no fim de semana. Perguntei se ela tinha falado com a polícia e ela disse que sim. Os policiais tentaram me convencer. De repente, ela deu uma escapada de fim de semana e não falou para vocês. Eu disse a ela, não, ela não faria isso. Jamais ela iria a parte alguma sem me contar. Bom, ela bebe por acaso? Ela é alcoólatra ou não? Ela não é alcoólatra. Ela é uma distinta empreendedora de Brownsville. Ela não é o que vocês estão tentando insinuar. Aí eu falei, tenho que ligar para minha mãe e falar que a Nancy sumiu. Foi aí que decidimos abrir uma ocorrência de pessoa desaparecida. E foi aí que tudo virou um inferno, basicamente. E a Delmarie se envolveu. Bom, eu sabia. Já que eu mesma fui uma repórter de televisão, a mídia não ia cobrir a história de uma pessoa negra desaparecida. Isso não é importante. Eu sabia que, a menos que a gente fizesse barulho, ninguém contaria a história. Então, quando a Myrna me ligou de novo, dizendo que a polícia sugeriu esperar até o fim de semana, eu falei, bom, a gente não vai esperar fim de semana nenhum. Vamos fazer uma coletiva de imprensa amanhã. E fizemos a coletiva no salão de beleza, porque aquele foi o último lugar onde ela foi vista. Se a polícia não está se esforçando, então a nossa comunidade, a família e os amigos terão que fazer algo. Vamos ter que tomar a iniciativa de investigarmos nós mesmos. Alguns repórteres até me disseram, já que me conheciam, olha, se você não estivesse envolvida, a gente não estaria aqui cobrindo isso. Exato. E isso foi na época em que a Peterson... Isso. A minha irmã desapareceu ao mesmo tempo em que a Lacey Peterson tinha sumido. Pois é, a Lacey Peterson naquela época não tinha nada a ver com Chicago. Mas por algum motivo, uma mulher branca da Califórnia estava saindo na primeira página dos jornais de Chicago. Mas uma mulher negra de Chicago só ganhou uma notinha no fim do jornal. Como mulher negra, isso é um insulto. Como ex-repórter, é um insulto. Porque Lacey Peterson era a primeira página dos jornais de Chicago e a Nancy ficou na página 57. Durante a investigação, interrogaram um monte de gente. Até acharam um ex-namorado que não morava em Chicago e foram lá falar com ele. Foram falar com bastante gente, mas isso acabou não dando em nada. Só esse não é suspeito, aquele não é suspeito, ela não é suspeita. Ou seja, todo mundo com quem falaram não era suspeito. Fizemos várias coletivas de imprensa, não foi uma só. A gente fez muito barulho. Aliás, eu acho que já estávamos na 7ª semana na ocasião. E foi aí que dissemos, olha, já faz 7 semanas e ainda não sabemos de nada. E então, em 19 de março de 2003, Myrna recebeu um telefonema. Era um dos detetives que estava trabalhando no caso. Ele me disse, Myrna, achamos uma coisa, mas não sabemos ao certo o que achamos. Não sabemos, e essas foram palavras dele, não sabemos se é um animal ou se é humano, porque não conseguimos identificar.
Aí ele disse mais. Você consegue pegar registros odontológicos da Nancy? E eu disse que sim. Ele pegou os registros e ele tornou a ligar pra gente, falando: Myrna conferiu. Achamos a Nancy. Eram 3 sacos. E um tinha as pernas dela, outro tinha os braços, o outro tinha a cabeça. E nunca encontraram o torso. Nunca. Aquilo foi tudo que sobrou dela. A polícia disse que provavelmente ela foi morta imediatamente por... estrangulamento. Estrangulamento por trás. E foi assim que a Nancy entrou para a estatística das 50 mulheres. Nancy é a primeira e, até onde se sabe, a única vítima a ser encontrada não apenas estrangulada, mas também esquartejada. Olha, eu tive que fazer terapia 5 anos depois daquilo. Sabe, porque eu não conseguia respirar, não conseguia engolir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Parecia que eu não sabia mais como funcionar. O mundo perdeu uma joia. Ela se importava com a comunidade onde vivia. E ela tentava melhorar a vida das pessoas que viviam em sua comunidade. Eu sonho com ela todas as noites. Na verdade, sonhei com ela ontem mesmo. E ela disse para mim: ainda estou esperando por você, Myrna. Aí eu acordei. Eu interpreto esse sonho assim: eu estou esperando que você descubra quem me matou. E essa tem sido a minha motivação. Eu fico furiosa com a ideia que tem alguém por aí achando que pode matar impunemente. Depois do assassinato de Nancy em 2003, outras 7 mulheres foram estranguladas naquele mesmo ano, e mais 3 em 2004. Outras 5 em 2005. Se você não conhece alguém próximo das vítimas, provavelmente nunca ouviu falar disso. Nem sempre é uma coisa que aparece no noticiário. Os estrangulamentos não param. Em vez disso, eles começam a representar uma grande fração dos crimes sem solução nos Estados Unidos. Uma fração que nem sequer é detectada até 2017, quando uma organização independente anuncia uma descoberta chocante. Nós temos um método estatístico que talvez possa identificar assassinos em série. E Chicago, até agora, tem a maior concentração que nós conhecemos. Imagine que você está em um departamento de polícia que está sobrecarregado de violência. Você trata de 1 dúzia de tiroteios por fim de semana. Em meio a tudo isso, você não consegue identificar o panorama geral. Esses não são meros casos isolados de violência. Eu acho muito improvável que essas 51 mulheres tenham sido assassinadas por 51 homens diferentes. Restam poucas dúvidas de que um ou mais assassinos em série estejam agindo. Versão brasileira, Dry Mark.